Num novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. O tema de hoje é um tema muito especial e é um tema também de alerta. Preste muita atenção. Loucura compartilhada. O que é isso? Vamos lá. Loucura compartilhada. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é. Eu quero, em primeiríssimo lugar, dizer que a maior parte dos textos e apresentações sobre espiritualidades feitos aqui no Brasil são muito bons. Então, tem um nível muito bom. Seja de base cristã, seja de base judaica ou de outra orientação. Agora, tem uma abordagem muito distorcida. Eu diria que por alguns autores, vamos lá, que está divulgando que Deus é mau. Você ouviu direito. Estão dizendo que Deus é mau. Não é uma, são algumas. E o Lúcifer é um cara simpático, sabe? E do bem. Olha aí. E vamos ver o que isso implica. Como está fazendo a cabeça de muitas pessoas esse tipo de abordagem e todo o problema que está trazendo. Esta abordagem está fazendo muito mal para as pessoas que a seguem. Você imagina, a pessoa tem como último refúgio Deus, né? Inteligência cósmica, inteligência suprema, consciência cósmica, chame como quiser. E aí acaba ouvindo que esse ser não é do bem, então você não pode recorrer a mais nada. Olha aí o desespero que a pessoa entra. Tudo o que aprendemos de bom em milênios de civilização e cultura é jogado na lata do lixo. Por essa abordagem. Então tudo que você aprendeu por milênios, na sua religião, na sua tradição, na sua cultura, vai para a lata do lixo. E o pior é que ela não tem qualquer base sólida. Então falar isso não tem base sólida. É a pessoa que está falando, diz que tem fundamentação, mas não tem. E aí está jogando essa ideia no ar. Sendo feita com argumentos sem sustentação. Não tem sustentação. Você vai lá atrás, não tem sustentação. Firme, sólida. Apesar de ser apresentado como tendo base em textos milenares. Então as pessoas que estão divulgando isso dizem que se baseiam em textos milenares. E aí você pode me perguntar, mas André, qual é o problema de uma abordagem dizer que Deus é mau e que os demônios são seres do bem? Mas qual o problema disso? E aí eu vou falar qual que é o problema e vários problemas. Minha resposta é, são vários problemas. Primeiro problema. A afirmação que Deus é do mal e os demônios são do bem é uma distorção dos textos antigos. Então a pessoa pode até dizer, eu me baseei em um ou outro texto antigo, mas interpretou tudo errado. Interpretou de uma forma distorcida. Então uma pessoa que não tem condições de ler um texto antigo e interpretar de forma correta. Além de ser uma completa loucura. Isso sim podemos chamar que é loucura. É uma completa loucura. E que pode levar muitos seguidores a viverem essa loucura compartilhada. Por isso que o tema de hoje é loucura compartilhada. Pessoa ouve, não vai investigar as bases, acredita, e aí fica completamente amalucada também.
É mais ou menos como líder de seita falando bobagem, um monte de seguidores indo atrás e acreditando nas bobagens. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Nos Estados Unidos tinha um amalucado lá que fez um site chamado Heaven's Gate, uma espécie de seita chamada Heaven's Gate, e ele achava que a porta dos céus, né, a Heaven's Door, né, estaria pegando a rabeira do cometa Hale-Bopp. Sabe o que ele fez com isso? Todos os seguidores tiraram a vida. Hoje é o único termo que você pode usar é esse. Tiraram a vida porque acreditaram no líder maluco. Então, olha aí, cuidado. Vai seguindo ideias amalucadas, fica maluco também. Por quê? A partir dessa ideia maluca, muitas pessoas deixam de seguir os textos sagrados para seguir pessoas malucas, que se colocam como novos deuses. Então essa pessoa diz assim, nas entrelinhas, né? Você está entendendo, né? Não, aquele Deus lá de cima, não, isso daí não. Não, me sigam. Está se colocando como novo Deus. Quer dizer, o antigo não presta, né? Então Deus, o nosso Deus conhecido, né, de tradições milenares, não presta. O que presta é a cabeça dessa pessoa. Está se colocando na posição de novo Deus. E tem muita gente seguindo. Cuidado. Esta loucura compartilhada é deixar de contatar a inteligência suprema para seguir, muitas vezes, com fanatismo, e às vezes segue com fanatismo. O que é fanatismo? Quando você tem um fanatismo, a pessoa não percebe que está com fanatismo, geralmente. Mas segue as ideias de uma pessoa sem questionar. Quando você segue muitas ideias de uma pessoa sem questionar, isso é fanatismo. Por quê? Porque a pessoa pode ter algumas ideias certas e maravilhosas, é verdade, mas pode ter algumas ideias muito equivocadas. E seguir todas as ideias de uma pessoa única, você pode entrar no fanatismo. Então, seguir muitas vezes com fanatismo uma pessoa malucada que se acha um novo Deus. Então, para uma pessoa dizer assim que esse Deus aí que está acima da gente não presta, dizer assim, não presta, é ser do mal, é porque essa pessoa está se colocando na posição de um novo Deus. Então me sigam, porque o de cima não presta, então me sigam. E aí essa pessoa é endeusada. E geralmente quem é endeusado tem o que a gente chama de delírio de grandeza. É um dos tipos de delírio. Quando vê o mal no bem, tem delírio de perseguição. É outro tipo de delírio, delírio paranoico. Então são pessoas malucas. Olha aí, esse grupo que eu dei como exemplo, do Heaven's Gate, né, a pessoa dizia, não, vocês não têm outra solução a não ser tirarem a própria vida e me seguirem. E seguirem a rabeira do cometa Hale-Bopp. E o pessoal fez. Então, esse alerta é importante porque a pessoa pode entrar num fanatismo sem se dar conta, pode entrar numa atitude muito amalucada sem se dar conta. E isso que é loucura compartilhada. Numa comparação, é como se essas pessoas entrassem em uma seita e seguissem um líder maluco. Então, uma comparação. Então, estão seguindo ideias malucas sem se dar conta. É que, veja bem, uma seita bem amalucada jamais vai dizer assim, olha, você está entrando aqui porque um dia eu vou dar uma ideia e você vai tirar a própria vida. Não. Não é assim. Vai dizer, não, aqui você vai ter uma expansão de consciência e aqui você vai, né, atingir os píncaros, aquela coisa toda, que em alguns lugares até sim, os lugares de equilíbrio sim, mas nas seitas não. E aí a pessoa entra numa roubada. Depois que vão vindo os conceitos, a pessoa até, tô achando estranho, tô achando esquisito, essa ideia não bate muito bem. Mas ela continua. Porque aí vê outras pessoas seguindo, olha para o lado, vê todo mundo seguindo. Deve ser. Não, eu que devo estar com a ideia errada.
Então, o fanatismo é quando a pessoa não questiona o próprio líder, não questiona as próprias ideias que está seguindo. Isso é loucura compartilhada. Não vou dizer o nome dessas pessoas com mania de grandeza que dizem que Deus é mau e os demônios são bons. Por que eu não vou dizer? Porque não é uma pessoa só, são algumas pessoas. E quando você se der conta disso, toma cuidado. Eu não estou dizendo para você sair imediatamente, correndo, etc. Não. Eu estou dizendo para observar, com muito bom senso. Poxa, mas são ideias sensatas? Da onde essa pessoa tirou essa ideia? Da onde tirou essa informação? Ah, tirou daqui, mas foi uma interpretação correta? Ah, tirou desse texto milenar, aquela coisa. Mas interpretou corretamente? Ou está distorcendo tudo? Ou interpretou amalucadamente? Então, tudo isso a gente precisa questionar, para não entrar em algumas roubadas. Por quê? São algumas e não uma só pessoa. E você mesmo, meu ouvinte, minha ouvinte, deve prestar atenção e reconhecer. Então, é um aviso de alerta para você prestar atenção. A orientação está começando a falar mal de Deus, dizendo que Deus é um ser do mal. Opa, presta atenção. Presta muita atenção. Mesmo que você já estiver envolvido duramente, seriamente, já mudou até a sua vida por causa disso. Opa, presta atenção. Porque você pode lá na frente se estrepar. Entende? Eu sei que é um assunto polêmico, mas eu preciso fazer esse alerta. Eu preciso fazer esse alerta. É minha obrigação. Eu preciso fazer esse alerta. Porque se a gente não faz esse alerta, muitas pessoas entram de gaiato e quando percebem já estão envolvidas de uma forma muito complicada e alguns entrando em depressão, angústia e tirando a própria vida. Antes que a pessoa se fanatize com esses líderes e suas ideias. Então, cuidado. Cuidado com o fanatismo, cuidado com essas ideias e cuidado com ideias amalucadas. Você percebeu, puxa, estranho, parece uma grande loucura? Pode ser. Tá? Então acredita mais no teu bom senso, na sua capacidade de questionar as coisas, na sua capacidade de observar as coisas. Escuta, isso aqui parece uma grande loucura e às vezes é, entende? Outro problema com esta ideia de que Deus é mau e os demônios são bons é que ela cria uma desesperança. Puxa, a pessoa, quando está na maior aflição da vida, quando está na maior angústia da vida, a quem ela recorre? A Deus, a inteligência suprema, a consciência cósmica. Aí, não, mas eu não posso mais recorrer a esse ser, porque ele é do mal. Aí a pessoa entra numa angústia tremenda, numa depressão grande, numa desilusão completa com a própria vida. E aí ela está com um sério risco de colocar a sua vida em risco. Senão desespero, desesperança senão desespero. A pessoa sente que não tem mais a quem recorrer. E o único ser para quem ela poderia fazer suas orações, preces, súplicas, seja o que for, passa a ser visto como um ser do mal. E agora? Não tem mais para onde recorrer. Olha o desespero que essa pessoa entra. Sendo que esta ideia que Deus é um ser do mal não tem qualquer fundamento, não tem fundamento. Se você estudar corretamente os textos. Se você estudar, às vezes, superficialmente, uma frase, ou uma citação, ou isso, aquilo, aí você pode fazer confusão. Mas se você ler profundamente o texto no contexto, né? Como fala o Caio Fábio, texto no contexto, então, se você lê de uma forma adequada o texto, você não vai entrar nessas confusões, né? Então, precisa perceber, puxa, uma pessoa que interpretou de forma errônea o texto e está divulgando isso. Olha o perigo. Então, não tem qualquer fundamento sólido, a não ser interpretações completamente equivocadas.
Interpretou o texto? Interpretou, mas de uma forma completamente equivocada, parcial, não entendeu direito. Esses textos é para muito tempo de estudo. Não é para dar uma lida e eu cheguei a uma conclusão. Não, não é assim. É o texto no contexto. A respeito dos textos antigos. Então, uma interpretação completamente equivocada a respeito dos textos antigos. Portanto, o resultado dessas ideias malucas nas pessoas é também, olha aí, falta de esperança, depressão e até vontade de tirar a própria vida. É assim que a pessoa fica. Poxa, mas se esse universo criado foi feito por um ser mau para fazer experiências sádicas com a gente, o que não faria o menor sentido, né? Mas muitas pessoas estão acreditando nisso. Então a pessoa pensa, bom, então não tem jeito, não tem saída, não tem nem como sair da Matrix, porque a Matrix já foi feita pelo ser criador, e não é isso, O ser criador, então vamos colocar isso bem firme na nossa mente. O ser criador, o ser que comanda o universo, que podemos chamar de consciência cósmica, eu gosto desse termo. Podemos chamar de inteligência suprema, eu gosto desse termo. Ou como as religiões chamam de Deus, é um ser do bem. Se você estudar profundamente a teologia, seja cristã, seja judaica, seja de outra religião ou de outra orientação, você vai ver que é o ser do bem. Então vamos entender isso muito bem e ter isso muito firme dentro de nós. Senão a gente escorrega para a loucura, para a desesperança, para o desespero, para a angústia, porque não tem mais a quem recorrer. Agora, se você foi envolvido por essas ideias, não se culpe. Mas como é que eu fui ouvir? Como é que eu fui seguir? Não se culpe por isso. São ideias muito envolventes, que têm método para transmitir. Apenas questione. E o método é esse método assim sutil. Num primeiro momento diz assim, você vai ter uma grande expansão de consciência, você vai aprender muita coisa, etc. E em muitos lugares você vai ter mesmo. Mas nesses lugares amalucados, eles falam a mesma coisa. Só que aí é uma armadilha para você. E nesses textos amalucados, não só lugares como textos. Apenas questione, aprenda a questionar. Não entre em nenhum fanatismo, questiona as coisas. É mais ou menos como sair de uma seita com um líder maluco. Então a gente deixar de se envolver com esses textos amalucados é mais ou menos como sair de uma seita de um líder maluco. Então, é a mesma dificuldade, mas não se culpe em momento nenhum. Tá bom, acreditei. Por quê? Porque tinha alguma coisa que tinha fundamento. Porque, olha aí, uma questão importante. Parte tem fundamento, outra parte é que não tem. Então, nenhuma orientação que desvia o verdadeiro conhecimento, ela vai falar um monte de bobagem o tempo inteiro. Ela vai pegar, inclusive, essa fonte de verdadeiro conhecimento, vai pegar textos antigos, mas vai distorcê-los, ou vai interpretá-los muito mal. A ciência, por exemplo, no cristianismo, que interpreta os textos é a hermenêutica, feita por um filósofo chamado Schleiermacher. A ciência da interpretação não é uma coisa tão simples. Ler um texto não é só ler. Estou lendo. Não. Ler com profundidade, entender o contexto, além do texto, entender o contexto. Então são pessoas que leem muito mal, que chegam a qualquer conclusão e divulgam isso e levam um monte junto. São cegos guiando outros cegos. Olha aí. A princípio pensamos, como é que eu pude acreditar nessas ideias absurdas? Quando a gente, desperta, então a gente entra nessa situação. Como é que eu pude acreditar nisso? Será que eu sou idiota? Será que eu sou cretino? Será que eu tenho um parafuso a menos? E a gente começa a se culpar, não se culpe. A coisa é muito bem estruturada.
para que você realmente acredite que aquele lugar é um lugar do bem. A maior parte dos lugares são do bem, da espiritualidade e tudo mais. Mas tem uns que são complicados, são verdadeiras armadilhas. Então presta atenção. Não se culpe e entenda que essas ideias são apresentadas de forma sequencial. Tem uma sequência para te convencer, entende? Sendo que as primeiras até são razoáveis. Então não vai começar dizendo assim, olha, nós somos amalucados, nós queremos que todo mundo morra aqui. Não, não vai dizer isso. Mas as ideias que vêm na sequência são absurdas. Que nem aquilo que eu te falei, daquela seita nos Estados Unidos, Heaven's Gate, né, que todos perderam a própria vida espontaneamente. Olha quantas palavras a gente precisa falar hoje para falar um termo que seria mais fácil falar diretamente, mas tem censura, a gente não pode. Então, quantas pessoas perderam a própria vida espontaneamente por seguirem esse amalucado do Heaven's Gate? Só que ele não apresentou isso de cara. Olha, vocês vão entrar aqui para um dia vocês fazerem um atentado à própria vida. Ele não falou isso. Mas foi envolvendo, foi envolvendo, foi envolvendo, foi envolvendo. E aí, quando chegou e deu essa ideia, todos acreditavam piamente, totalmente nesse líder. E aí fizeram isso. Então, o meu alerta não é apenas com relação a líderes, mas com relação a textos também, principalmente, porque agora tem esses textos que falam que Deus é mau e que os demônios são caras assim, super bacanas, sabe? Então, portanto, não somos estúpidos por acreditar nessas ideias. Então, não se culpa, não se acha idiota, estúpido, seja o que for. Apenas nos equivocamos. E nós temos todo o direito de nos equivocarmos com algo que se apresenta do bem, né? Porque as ideias tinham uma sequência lógica envolvente. Então, você acreditou na primeira, segunda, terceira, aí vai embora. E vai acreditando em tudo, né? Bom, a boa notícia é que podemos sair dessa loucura compartilhada e de acreditar que Deus é mau e o diabo é bom. Então podemos sair dessa loucura compartilhada. Isto nos dará a possibilidade de sairmos da depressão, da angústia e sairmos também desta e de outras loucuras compartilhadas. Então, muito importante, é um alerta muito importante. E eu não estou falando apenas, né, de líderes amalucados, eu estou falando também de textos. E textos que estão, na atualidade, infelizmente, envolvendo muitas pessoas. Infelizmente. Então, fica esse alerta, tenha um grande amor por si mesmo, tenha um grande amor pela inteligência suprema também, que é quem vai te apoiar no momento mais difícil da tua vida. Tenha certeza disso. Então, tenha um amor muito forte por si mesmo, pela sua vida e pelo único ser que, na hora mais difícil, está sempre do nosso lado, ok? Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.